Glória a Deus. Amém, amados? Eu quero meditar na palavra de Deus com vocês. Evangelho de João, capítulo 1. Pela graça nós recebemos mais um dia, pela graça nós aprendemos, pela graça nós vivemos, tudo pela graça. Amém? Está nos visitando a Leni, seja bem-vinda, viu, Leni? Deus te abençoe. Você faz parte da família também, viu? Eu quero ler primeiro o versículo 14, depois a gente lê também o 16 e o 17. 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Note essa palavra, cheio de graça e de verdade. O versículo 16 diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. O 17 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Obrigado, Espírito Santo, é a tua palavra viva e eficaz. Tu nos ensina, tu nos dá vitória todos os dias. Por tudo aquilo que recebemos de Cristo no Calvário, o Senhor fez com que a gente compreendesse que tudo estava consumado. O trabalho foi perfeito, tudo ficou pronto, e o Senhor nos salvou através da sua morte na cruz. Nos deu a vitória completa mesmo. Por isso nós te agradecemos por tudo que recebemos, em nome de Jesus. Amém? O livro, esse Evangelho de João, é um recomeço, irmãos. É um recomeço da obra de Deus através de Cristo. Aqui tem explicação nesse Evangelho que nenhum outro Evangelho tem. Por exemplo, no versículo 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que existe foi feito, tudo foi feito por Ele, nada, não existe nada que não tenha sido feito por Ele. João está dizendo no princípio. E nós vemos o quê? Que João vai falar profundamente aqui em nossos corações sobre a graça. A graça dada por Deus. Porque no princípio, Deus também deu tudo de graça. Quando começou pela graça. Deus iniciou tudo pela graça. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1. Deus fez tudo, deixou tudo pronto. No sexto dia que Ele nos criou, Ele criou o homem a sua imagem e a sua semelhança, com tudo pronto. Não tinha nada para fazer. E ainda a Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Ele plantou um jardim para que o homem pudesse entender que Ele era o provedor de tudo, que não dependia de nós,
mas que nós dependíamos totalmente dele. Mas esta é a grande dificuldade que o ser humano tem para entender. Por causa do seu orgulho, ele pensa que ele pode fazer. Ele pensa que ele pode vencer sem Deus. Esta é a grande questão. Este é o grande problema até hoje. Então, quando João vai escrever o Evangelho aqui, o Espírito Santo usa de tal forma, porque ele tinha uma intimidade muito forte com Jesus. Ele era aquele que, durante a ceia, se encostava nos ombros de Jesus. Ele entendia do amor de Deus. Ele tinha intimidade com o amor de Cristo. E quando ele vai escrever, o Espírito Santo usa ele para dizer, no princípio. Isso fala o quê? Que esse momento aqui que João está escrevendo é um recomeço. É um recomeço de novo, da maneira como começou lá no jardim. A graça de Deus vai entrar em ação do mesmo jeito do princípio. É um recomeço, recomeçar pela palavra. O verbo é a palavra. Recomeçar pelo entendimento do Gênesis. Qual que era o mover de Deus em Gênesis? E disse Deus. E disse Deus. A palavra. Deus dizia, Deus falava e acontecia. Haja luz e houve luz. E João está realmente trazendo esta ligação do princípio a este momento em que o Evangelho de Cristo é anunciado. Recomeçar pela graça, recomeçar como no princípio, viver pela graça de Deus. Então aqui no versículo 14 ele disse assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, cheio de graça. Uma das declarações mais maravilhosas sobre Jesus é que ele era cheio da graça. Cheio da graça. Com esta graça é possível. Com esta graça foi possível ele ser homem e ser Deus. Como homem ele sentiu as nossas aflições. Como homem ele sentiu as nossas dores. Como homem ele sentiu fome e sentiu frio. Mas como Deus, ele curou. Como Deus, ele multiplicou. Pela graça que ele recebia do Pai, ele tinha o entendimento que ele podia se mover sobre ela, para que o nome do Pai fosse exaltado entre as nações. Quando nós vemos a história de Cristo ainda com 12 anos, com 12 anos de idade, ele está entre os doutores, conversando com eles, e a palavra de Deus diz que eles não suportavam a sabedoria com que ele falava, que era grande a sabedoria com que ele falava. E em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz assim, Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça, para com os homens e para com Deus e os homens. Jesus crescia. Irmãos, a grande questão é que muitas vezes, por falta de entendimento, a gente não cresce na graça. Porque a graça é uma questão de entender o que está pronto, o que está realizado, o que existe ao nosso favor de graça.
É o favor imerecido de Deus. Mas que quantidade tem? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que deu a graça, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Cristo é a graça, que tamanho Ele é? Ele mesmo vai dizer para nós: quem crê em mim, fará as obras que eu fiz e fará ainda maiores, mais do que eu fiz. Então nós vamos caminhar nesse entendimento, queridos, trazendo aquilo que é necessário para que a gente compreenda um pouquinho da graça, porque se a gente não entender a graça de Deus, se a gente não entender, a gente não vive a graça. Se a gente tenta com muito esforço agradar a Deus e conquistar as coisas, sendo que na verdade, para agradar a Deus, basta tão somente crer no que Ele fez. Para agradar a Deus é ter fé naquilo que foi realizado e não fazer esforço algum no sentido de fazer com a força dos braços, mas no sentido de acreditar, olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé, e não se desviar desse entendimento, porque quando nós olhamos para Jesus e esperamos nele, nós pacientemente esperamos, porque sabemos que a graça jamais falhará, a graça de Deus jamais faltará, a graça de Deus é mais do que suficiente para suprir tudo que é necessário na vida de qualquer de qualquer pessoa. Quando a gente crê, a gente espera, diz a palavra de Deus. Então aqui, amados, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 5, versículo 17. A abundância da graça, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A abundância da graça. A graça é tão abundante, queridos, que ela paga o preço de todas as nossas transgressões. Pelo Adão veio a morte, e por Jesus veio a vida. Por Cristo veio a vida. A vida reina através da graça de Deus, do favor imerecido. Nós que estávamos condenados à morte, separados de Deus, a graça trouxe a abundância da presença. Quanto que nós queremos sentir de Deus? Qual é o nosso desejo? Qual é o desejo que nós temos de conhecer a Deus? A graça de Jesus nos leva para este lugar, aonde Cristo é abundante, aonde Cristo é superior a tudo que nós pensamos e imaginamos. Ele é mais. Porque pela ofensa de um só a morte reinou, mas pela graça de um a morte foi vencida. Então se nós vivemos pela graça de Cristo. Porque a partir do momento que nós vivemos pela graça de Cristo, a morte não tem mais poder sobre nós. Nós apenas somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Quando o nosso propósito aqui termina, nós somos transportados. Amém, queridos? Entendimento claro da palavra de Deus. Riquezas da graça, Efésios 2, 7 e 8. Efésios capítulo 2, diz assim, no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros
as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para mostrar as riquezas da sua graça. Irmãos, essa é riqueza demais. Isto é abundância demais. Pela graça sois salvos. Não é vocês, não somos nós, é Ele quem salva, Ele é o Salvador, a graça dEle nos constrange, o amor dEle nos constrange. Quando nós temos entendimento da graça de Deus, nós servimos a Deus com tanta leveza, porque nós sabemos que não é nada nosso, que nada é nosso, eu não tenho nada, nem o respirar é meu, nem o ar que eu respiro é meu, não tenho nada, e tenho tudo. Eu não sou dono de nada e sou dono de tudo. Isso é ser leve, isso é viver com alegria no Senhor, isso é se comportar como um filho de Deus. Paulo dizia assim: olha, eu aprendi a estar bem em qualquer situação, tendo ou não tendo, eu estou bem, porque a graça de Deus é quem me ajuda, a graça de Deus é quem me leva, a graça de Deus é quem me põe por cabeça e não por cauda, e nem por isso eu me sinto superior, porque superior é Ele. Quem me dá esse entendimento e a sabedoria é Cristo, que morreu por mim, sendo eu ainda pecador. A multiforme graça, 1 Pedro 4,10, glória a Deus. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um administre aos outros o dom, como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Cada um administre ou distribua aos outros o dom, como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça. A multiforme graça de Deus. Irmãos, em um age de uma forma, em outro de outro, de acordo com o entendimento, de acordo com a sabedoria que vai recebendo, esta graça vai operando. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu entendo, maior entendimento eu tenho da graça, maior a sabedoria que Deus me dá, multiforme graça. Então, nós não podemos, querer que o outro seja semelhante a nós, cada um do seu modo, cada um do seu jeito, daquilo que ele recebeu da graça, ele vive pela graça. Se tivesse uma forma só, tinha que ser todo mundo igualzinho, mas é a multiforme graça de Jesus, e Ele entende cada um de acordo como é, e Ele faz crescer cada um, tratando pessoalmente com cada um, falando com cada um. O Espírito Santo está em nós, nós pregamos esses dias isso, o Espírito Santo em nós, nós somos templo do Espírito Santo, Ele vive e habita em nós, Ele nos guia, Ele fala, Ele ensina. Quem tem ouvido, ouça o que Ele diz à igreja. Então esse é o entendimento que nós precisamos receber diariamente. A suficiência da graça, segundo aos Coríntios 9, do 8 ao 11, diz assim, segundo aos Coríntios 9, do 8 ao 11,
Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, em toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Irmãos, entender a graça, quem tem conhecimento dessa obra, dessa graça, vamos continuar lendo, né, Letícia? Você colocou aí, vamos lá. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumenta os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para que em toda beneficência, qual faz por nós, deem graças a Deus. O que Deus está dizendo aí? Olha, vocês receberam a graça? Essa graça não é para ficar em vocês. Esta graça não é só para vocês. Essa graça é para ser distribuída. Tudo. E quando vocês fazem o bem, entendendo a graça, Deus é glorificado por isso. Deus é exaltado por isso. Quando você reparte, quando você distribui, Deus está sendo louvado, adorado pela ação da graça em você. Porque antes você era mesquinho. Antes de ter a graça de Jesus, você era uma mão fechada. Mas com Jesus, você entendeu a graça e você entendeu que não é dono de nada. Então você distribui, dentro do entendimento e a sabedoria do Espírito Santo, de acordo com a vontade dEle. E nada lhe falta, ainda você reparte. Amém, amados? É a graça, é a abundante graça de Deus. Vamos adiantar aqui. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Olha bem, a graça, tudo pode na graça. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Minha graça te basta. Irmãos, aí você ouve esse versículo sem entender. Por quê? Porque Cristo não mudou a história, porque Ele não fez isso. A minha graça te basta, a graça é suficiente. A graça é suficiente para todas as coisas. Irmão, sem a graça nós não estaríamos aqui. Sem a graça nós não teríamos passado aquela luta. Sem a graça nós não teríamos vencido aquele problema. Sem a graça nós não teríamos suportado tamanha dor, tamanha aflição, tamanho desespero. Sem a graça nós não podíamos vencer. Mas a graça de Deus nos deu força. E nós chegamos até aqui. E vamos continuar. Quando Ele diz, a minha graça te basta, está dizendo, a minha graça é suficiente. A minha graça é suficiente para levar você mais além. A minha graça é tudo. Voltando no versículo 16 de João. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. Graça por graça. Irmãos, isso fala o quê? Que todos nós recebemos também da sua plenitude. A plenitude, a cobertura perfeita, graça sobre graça, graça recalcada, graça e mais graça. Isso fala, a graça não vai faltar. A graça de Deus é tudo. A graça de Deus supre tudo. A graça de Deus, ela é tudo o que nós precisamos. Uma graça recalcada, aquela bem firme. Graça por graça. E a palavra de Deus diz,
porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Período em que a lei fez o seu papel, ela foi dada por Deus, sim, ela veio por Deus, mas aonde o homem conheceu, para que o homem pudesse entender que ele seria incapaz de vencer por ele mesmo, que o braço dele não conseguiria jamais realizar algo espiritual a seu favor. Durante todo o período da lei, era o homem tentando alcançar a Deus por si mesmo, por sua obra, por aquilo que ele achava que podia fazer. Mas durante todo esse período que a lei estava sobre o homem foi incapaz de agradar a Deus. O homem não conseguiu agradar a Deus. O homem não conseguiu fazer com que os seus atos fossem agradáveis. Não tinha como. Então agora Jesus está chegando, trazendo a graça. E ainda assim, o homem pensa que pode. O homem acha que pode fazer alguma coisa. Devemos tomar posição diante desta palavra. Se é um recomeço, vamos recomeçar na graça? Se é um recomeço, vamos tomar a decisão, a posição e dizer assim: Senhor, eu não posso por mim mesmo. Eu não tenho condições, Senhor, de vencer por mim mesmo. Eu não tenho condições de conquistar por mim mesmo. E muito mais, eu não tenho condições de agradar ao Senhor por mim mesmo. Porque as minhas obras são más. As minhas atitudes não te agradam. Mas o teu Filho Jesus se fez agradável a ti. Ele te agradou e me deu a graça dele. Então por ele, pela graça dele, eu entro na tua presença. Eu não entro na tua presença por obras minhas, mas eu entro na tua presença pelas obras de amor do Filho que venceu por mim no Calvário. Eu entro na tua presença porque ele venceu por mim. Quando ele disse, meus queridos, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: sem minha graça você não entra, sem minha graça você não chega, sem minha graça você não vai receber, você não vai ter uma atitude que vai agradar ao Pai. Se o Filho foi agradável ao Pai, eu entro por ele, eu entro com ele, e através dele eu sou mais que vencedor. Vocês entendem, queridos? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Vamos recomeçar com ele, recomeçar neste amor, recomeçar nesta fé, entendendo que ele é tudo em todos. Amém? Vamos deixar o Espírito Santo renovar nossa mente, renovar o nosso coração, e que através da graça a gente se torne um grande vencedor, distribuindo a graça e o amor que nós recebemos a quem necessitar. Sabe, seja dispenseiro da graça do Pai. Viu alguém necessitado? Fala com ele sobre a graça de Deus. Dê uma palavra de fé, de amor, de alimento, para que a graça alcance mais alguém que está muitas vezes sem graça. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Feche teus olhos. Senhor Deus, pela tua graça nós somos salvos, pela tua graça nós somos mais que vencedores, pela graça do Senhor que nos amou no Calvário, pela graça do Senhor que deu vida, pela graça do Senhor
nós somos guardados, amparados, libertos, fortalecidos. Que nós possamos recomeçar todos os dias, Senhor, pela graça. Ao acordar de manhã, sabendo que a Tua graça nos fortalecerá, que a Tua graça nos dará coragem, nos dará ousadia para continuar vencendo a cada dia que o Senhor nos der. Pai, que o Teu propósito continue em nossas vidas, que o Teu propósito continue em nossos corações, e pela graça do Senhor Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós no Calvário, cada um de nós recebemos força nesta noite, recebemos a autoridade do Pai Celestial. Senhor, que o nosso coração possa se alegrar pelo conhecimento da graça de Deus, pela força da graça, da Tua presença e do Teu amor. Sejamos fortalecidos, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada um de nós. Que nesta noite, Senhor, possamos caminhar nesse entendimento e nesta sabedoria e vencer mais um dia. Pela graça do Pai Celestial, nós te agradecemos pela vida, pela saúde e pela paz. Nós oramos por todos que estão doentes, por todos que estão aflitos, por todos que estão necessitados. Recebam a graça de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.